Boa noite, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, irmão. Pega a visão aí da Bíblia, Salmos 9, versículo 17. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista. Que as palavras saiam com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar, em nome de Jesus. Os ímpios serão lançados. Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Nunca se esqueça de obedecer à palavra de Deus, de crer na palavra de Deus. Deus falou para você não julgar, não julgue. Deus falou para você não condenar, não condene. Deus falou para você não mentir, não minta. Deus falou para você não enganar, não engane. Deus fala para você não fazer injustiça, não faça. Deus fala para você não cobiçar a mulher do próximo, não cobice. Deus fala para você não matar, não mate. Deus fala para você não roubar, não roube. Deus fala para você não ter maus olhos, não tenha. Deus fala para você não ter inveja, porque a inveja é a podridão dos ossos, você não tem que ter. Deus fala para você largar o pecado, largue o pecado. Hoje muitas pessoas, ela acha que Deus é culpado. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, de obedecer à palavra de Deus, entregue a sua vida para Jesus, se batize nas águas, creia na Bíblia, obedeça a Bíblia, para você ser salvo. Hoje eu estou falando de salvação. Hoje as pessoas, elas pensam que é Deus que manda ela para o inferno. Não é Deus que manda. Deus deu o Filho dele para morrer por toda a humanidade. Deus não quer que nenhuma pessoa, não queria que ninguém morresse. Mas Deus não é culpado. Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre o céu e o inferno. Hoje é nós que escolhemos. Olha só o que Deus fala aqui, ó. Porque o salário do pecado, Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quem mata as pessoas é o pecado. O diabo só leva a alma das pessoas para o inferno. Mas o dom gratuito é de graça a salvação. É só você entregar a sua vida para Jesus. E nos templos evangélicos, entregar a sua vida para Jesus, se batizar nas águas, crer na Bíblia e obedecer a Bíblia. É tudo de graça, cara. Você não paga nada. Dízimo é uma devolução, oferta é uma devolução. Tudo que você dá para Deus, você devolve o que Ele está te dando. Mas a salvação é de graça. Você tem que entregar a vida para Jesus, se batizar nas águas, crer na Bíblia e obedecer a Bíblia só. E obedecer a Bíblia, todos os mandamentos. Hoje Deus fala para você largar o pecado, você não quer largar o pecado. Deus fala para você largar a prostituição, você não quer largar. Largar as drogas, largar a cocaína, largar o crack, largar a heroína, parar de roubar, parar de traficar, parar de viver na milícia, parar com o tráfico. Mas você não quer parar. Hoje muitas pessoas morrem, não é Deus que é culpado, é as próprias pessoas que são culpadas, é o que é os atos dela. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É de graça a salvação. Hoje muitas pessoas têm em mente que Deus é culpado dela morrer na terra. Deus deu o Filho dele para você ser salvo, mas você não quer. Deus, hoje, eu estou nas redes sociais, eu estou no YouTube, eu estou no Kawaii, eu estou no TikTok pregando o Evangelho. Deus me botou aí nessas empresas para pregar o Evangelho para você. Ele falou assim aqui, ó, em Marcos 16, versículo 16, cara. Ele falou para mim isso aqui, ó. Olha só o que ele falou para mim assim, ó. Marcos 16, finalmente, versículo 14, a ordem, a evangelização. Finalmente apareceu os 11, estando assentado à mesa, e lançou-se sobre a sua incredulidade, da dureza do seu coração, porque não havendo crido que havia visto ressuscitado, disse: ide. Deus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura é criação dele. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado.
Hoje, quem não crer na Bíblia já está condenado. Pastor, bispo, obreiro, diácono, pode ser o bispo Macedo, Silas Malafaia. Se ele deixar de crer na Bíblia, de obedecer a Bíblia, ele já está condenado. A morte eterna. Se ele morrer, ele vai para o inferno. Hoje tem muitas pessoas que não entendem. Jesus falou, ide por todo mundo, por toda a terra, e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Quem crê e for batizado nas águas com o Espírito de Deus será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Hoje, muitas pessoas quem condena é porque ela não crê. E os sinais acompanharão os que crê. Em meu nome expulsarão o demônio. Falarão novas línguas. Pegarão em serpente, que é demônio. Hoje, muitos pastores estão tendo um discernimento errado. Pegar em serpente é demônio. Demônio é serpente que enganou Eva. Para Eva comer e dar para Adão. Pegarão em serpente, que é demônio. Beberão alguma coisa mortífera. E não fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e ficarão e sararão. Hoje muitas pessoas, nós estamos indo para o mundo todo pregar o evangelho a toda criatura. Essa pregação está indo para os 4 cantos da terra. Se você crer e for batizado nas águas e com o Espírito Santo, você vai ser salvo. Mas se você não crer, você já está condenado. A morte eterna. Hoje quem mata as pessoas é o pecado. Deus, ele fala em Mateus que para o pastor e nós tem uma missão. Eu, os pastores, temos uma missão nessa terra. Tirar as pessoas do pecado. Levar as pessoas... Olha só, Deus falou aqui, ó, Mateus 28, versículo 18. Olha só, chegou Jesus e falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado para Jesus todo o poder no céu e na terra. Jesus tem o poder hoje sobre o céu, sobre a terra. Sobre tudo que existe na terra está no poder de Jesus, está no domínio dele, no controle dele, está no reinado dele. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo século dos séculos está no poder dele. A sua vida está no poder dele. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, fica no poder dele. Então você tem que descansar. E disse Jesus dizendo, todo o poder me dado no céu e na terra. Aí fala assim, portanto, ide fazer discípulo de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai de Jesus, ensinando a guardar e obedecer todas as coisas que eu tenho mandado. É Deus que manda. Tudo que Deus mandou a gente pregar, e é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ensinando a guardar, a obedecer todas as coisas que eu tenho mandado. É isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Então Deus mandou você largar o pecado, não julgar ninguém, não condenar ninguém, não ter maus olhos para ninguém. Hoje nós temos que fazer a nossa escolha. A gente que escolhe entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. A escolha é nossa. Deus não pode fazer nada. É o pecado que leva as pessoas à morte. É os maus olhos. Hoje você, o maior inimigo do ser humano não é o diabo, é ele. É ele, porque aqui em Jeremias fala assim, ó, olha só, em Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração do ser humano, o coração dele engana, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? O coração do ser humano é enganoso e perverso. Jeremias 17, versículo 9. Então você tem que vencer o seu coração. Você tem que vencer você mesmo. Quando você vence você mesmo, vence o seu coração, a sua mente, você vence tudo. Você tem que vencer o pecado. Tem que vencer a mentira. Tem que vencer o engano. Tem que vencer a injustiça. Você tem que dizer, eu não sou assim. Eu não gosto de fazer o mal a ninguém. O mal que eu não quero para aquela pessoa, o mal que eu não quero para mim, eu também não quero para aquele rapaz, para aquela moça, para aquele jovem. Eu não desejo o mal dele. O que aconteceu com ele, não quero que aconteça nunca comigo. Então, você está mudando. Você não pode desejar o mal de ninguém. Jesus morreu por toda a humanidade. Todos são uma imagem e semelhança dele. Então, cada um tem a sua escolha. Você, como cristão, você não pode julgar as pessoas, porque ela tem um direito de escolha de fazer da vida dela o que ela quiser. Se ela quer roubar, traficar, matar, rouba, a vida é dela. Se prostituir, a vida é dela. Mas ela faz a escolha dela. Mas nosso dever é só pregar o evangelho. Tirar as pessoas do pecado. Que é o pecado, Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Para ela ter o perdão. Todos estavam condenados ao inferno. Todos não tinham salvação. Mas Jesus, Deus deu o Filho dele, Jesus, para salvar a humanidade. Para que as pessoas tenham arrependimento.
aceite Jesus, se batize nas águas, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia para ser salvo. E Deus abençoe vocês. O influenciador de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo Santo Rico, o baiano, neto de Inácio Lula do Rego do Pernambuco. Deus abençoe.